Olá, o nosso tema de hoje é o nacionalismo, mais especificamente a unificação da Itália e da Alemanha. O que foi a unificação alemã? A unificação alemã foi o processo de unificação territorial que levou ao surgimento da Alemanha como Estado-nação durante a segunda metade do século XIX. Esse processo foi conduzido pelo Reino da Prússia, que na época era liderado pelo rei Guilherme I. Essa unificação territorial ocorreu da modernização da economia e da industrialização da Prússia, que era a mais rica da Confederação Germânica, como também da modernização do exército prussiano. Por fim, esse processo só foi possível com o enfrentamento das nações vizinhas, o que permitiu aos prussianos conquistar e anexar os territórios que formariam a Alemanha atual. No século XIX, a região que corresponde atualmente ao território alemão era composta por uma série de pequenos reinos e ducados, dos quais muitos estavam sob o domínio do Império Austríaco. Todos esses reinos estavam agrupados no que ficou conhecido como Confederação Germânica, estabelecida em 1815, durante o Congresso de Viena. A Confederação Germânica, no entanto, não significava unidade territorial para essa região. As duas potências desses territórios eram o Reino da Prússia e o Império Austríaco. Nesse momento, os prussianos estavam interessados em promover a unificação dessa região e excluir a Áustria dos assuntos germânicos. A partir da coroação de Guilherme I como rei e da nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro, conduziu à unificação territorial da Alemanha. Os grandes nomes da unificação alemã foram o rei Guilherme I e Otto von Bismarck, primeiro-ministro prussiano. A política de Otto von Bismarck foi essencial para garantir a unificação alemã, pois fortaleceu o reino da Prússia e enfraqueceu seus vizinhos austríacos e franceses. Essa alteração na balança de poder foi vital para a unificação alemã, que somente foi possível após a realização de 3 guerras conduzidas pelos prussianos. Essas guerras foram Guerra dos Ducados, Guerra Austro-Prussiana, Guerra Franco-Prussiana. A vitória dos prussianos nessas 3 guerras possibilitou a unificação e o surgimento do Império Alemão. Guerras de unificação. A Guerra dos Ducados ocorreu em 1864 entre Dinamarca contra a Prússia e a Áustria, estes agindo em nome da Liga Alemã. O alvo da disputa eram os ducados de Schleswig e Holstein. O Ducado de Schleswig era autônomo e a população era em sua maioria de origem dinamarquesa. Já o Ducado de Holstein, por sua vez, tinha uma maioria germânica entre os habitantes de seu território. A Guerra Austro-Prussiana ocorreu em 1866 e teve a Alemanha como vencedora. Entre as consequências do conflito esteve a assinatura do Tratado de Praga e a dissolução da Confederação Germânica. Os germânicos tentaram anexar os estados alemães do sul, mas o imperador francês, Napoleão III, se opôs, ameaçou atacar a Prússia e deixou claro o temor em ver a Alemanha como a maior potência europeia. Na Guerra Franco-Prussiana, a Prússia declarou guerra à França e venceu. Como resultado, foi assinado o Tratado de Frankfurt, que permitiu à Alemanha anexar as províncias de Alsácia e Lorena, rica em jazidas de ferro. A França também recebeu uma elevada indenização de guerra. A Alemanha anexou os Estados do Sul, iniciando o Segundo Reich. O Primeiro Reich é definido como o período do Sacro Império Romano Germânico, iniciado na Idade Média. Já o Terceiro Reich é marcado com a ascensão de Adolf Hitler ao poder. A unificação italiana. No século XIX, foi o processo da consolidação do reino italiano, que até então se encontrava fragmentado em diversos reinos após as guerras napoleônicas e o Congresso de Viena. Os movimentos que resultaram na unificação italiana, sendo o principal deles o Ressurgimento, foram muito inspirados pelos ideais iluministas e pela Revolução Francesa, que ocorreu no final do século XVIII. Os ideais de unificação italiana vão começar a surgir por volta de 1830 entre a camada popular proletária da população e a burguesia, em resposta às condições ruins de repressão e de pobreza. Então, por conta da forte repressão política estabelecida na Itália, esses assuntos são discutidos em segredo. Assim, vão surgindo várias sociedades secretas, como é o caso da Carbonária.
na qual se reuniam diversas figuras com diferentes ideais, mas com os mesmos objetivos de melhorar as condições socioeconômicas italianas e de constituir uma nação italiana. Dentre esses grupos, podemos destacar o Republicano Liberal, liderado por Giuseppe Mazzini, o Republicano Revolucionário, liderado por Giuseppe Garibaldi, e o Monarquista, liderado por Camillo Benso, conde de Cavour. O reino da Sardenha também dividia esses ideais, logo mantendo a sua monarquia. Por volta de 1840, os ideais antimonárquicos e republicanos perdem as forças, dando maior espaço para os monarquistas liberais. Assim, em 1847, é feita a aliança entre Sardenha e Piemonte, resultando em um estado único, Sardenha-Piemonte. Com a aliança feita, começa o avanço das forças italianas sobre as austríacas, que se transformou na Primeira Guerra da Independência, ocorrida entre 1848 e 1849. A Áustria sai vitoriosa, conseguindo sufocar todas as rebeliões e exércitos revolucionários. O rei Sardo Piemontês abdica o seu trono e seu herdeiro, Vítor Emanuel II, ocupa-o. Mesmo com a derrota, os movimentos de unificação não acabam, surgindo a jovem Itália e o Ressurgimento, mobilizando toda a Itália em ideais de nacionalistas e de unificação. Em 1850, Vítor Manuel II já conseguia mobilizar a Itália em torno do ideal de unificação, a partir de discursos nacionalistas. Benso se tornou seu primeiro-ministro em 1852 e faz um acordo importante com Napoleão III. Em 1858, o apoio militar francês em troca dos territórios de Nice e Savoia. Em 1859, então, se inicia a Segunda Guerra da Independência, na qual as forças de Sardanha-Piemonte e seus aliados conquistam as regiões norte e central da Itália, incluindo os estados pontifícios, e as forças de Garibaldi conquistam o sul. Assim, a Áustria é derrotada no território italiano, tendo sua dinastia abdicada. O mesmo acontece com a dinastia espanhola de Bourbon. Por fim, em 1861, a Itália é unificada e Vítor Manuel II é coroado seu rei. A partir disso, começam os esforços da elite cultural e da burguesia italiana de fundamentalizar uma identidade nacional, com o objetivo de consolidar uma nação própria, com influência nos ideais franceses: liberdade, igualdade e espírito cívico.